bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, contamos com a participação do professor Bruno Silveira Rigon, do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, para tratar do tema Violência, Escola e Pandemia. Professor Bruno, muito obrigada por ter aceito participar do nosso diálogo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o convite é para falar um pouco de como a violência se reproduz na escola. E como é que a gente pode pensar isso nesse período de pandemia que nós estamos vivendo? A palavra está contigo, professor Bruno. Muito obrigado, Cláudia. Em primeiro lugar, quero agradecer aí pelo convite, pelo espaço, pela confiança, tanto a ti quanto a professora Ana. Bom, a minha área de estudo é a criminologia, né? Então, nosso principal objeto de pesquisa é a violência num sentido bem amplo. Dentro desse contexto, a gente pode tentar focar na violência no nosso país e especificamente na violência dentro da escola, né? Que vai ter diversas peculiaridades que são diferentes de outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos diversos fenômenos de violências com uso de armas, né, de forma mais reiterada e mais cotidiana, que gera toda uma situação de insegurança, de pânicos, e que acontecem tiroteios, etc. Aqui nós já tivemos casos, mas não é, digamos assim, algo mais comum, né? Nós temos outros problemas que dizem respeito à reprodução das violências na sociedade, que vão ter repercussão na violência na escola, e nós temos um jargão aí comum, né, dentro da nossa sociedade, de que para melhorar o quadro, o panorama de violência, e quando a gente pensa em violência, geralmente a gente pensa em violência urbana, que é aquela que vai nos atingir, vai nos causar maior sentimento de insegurança, tanto com roubos, assaltos, quanto tráfico de drogas, etc. Geralmente é isso que traz as grandes preocupações da sociedade como um todo, e de alguma forma essas dinâmicas criminais, elas vão estar presentes dentro do colégio, mas a sociedade acredita que uma educação seria capaz de solucionar isso, né? Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Nós temos, primeiro, porque a escola, o colégio, nossas instituições de ensino, sejam ensino superior ou não, elas fazem parte da sociedade, né? Os muros ali não a separam da sociedade, assim como a prisão também não é separada da sociedade. São todas instituições que fazem parte e que reproduzem todos os aspectos que ocorrem dentro da sociedade, são reproduzidos dentro do interior de uma escola, no interior de um orfanato, do interior de uma prisão, no interior, enfim, de um exército, etc. Tá? Então, todas as instituições muradas, né, que reproduzem aquela lógica que o Foucault chamava de sociedade disciplinar. Então, o que a gente precisa é compreender os panoramas de violência da sociedade brasileira para compreender o que acontece no interior dessas escolas que impacta na qualidade da educação, nas possibilidades da educação, e que vão, de alguma forma, repercutir nesse quadro de violência, né? Então, o que nós temos no nosso país, né, como fatores propulsores de violências, em primeiro lugar, é nossa cultura e nossa história, né? Nós somos um país historicamente violento. A nossa Constituição, enquanto formação de um Estado-nação, ela é baseada na violência e no sangue, né?
Isso, de alguma forma, está na nossa Constituição enquanto brasileiro, né? Nós somos constituídos por um processo de colonização altamente violento, que massacra a população indígena. Nós temos um processo de escravização, né, em que coisifica a população negra, né, em que vai escravizá-la, né. Nós temos um país marcado por rupturas institucionais e períodos autoritários, formalmente autoritários. A nossa república é constituída a partir de um golpe militar, e hoje vivemos um cenário que não é somente nosso, mas é um cenário mundial de ascensão de movimentos políticos fanáticos de extrema-direita, em que fomentam diversas formas de violência, e na minha leitura atual, como sempre temos algum inimigo, que é o grande bode expiatório de algum governo, ou de alguma prática, de algum movimento político, para mim a grande questão hoje, como alvo, seria o que chamam de ideologia de gênero, ou seja, né, é a mulher e todas essas perspectivas de movimentos LGBTQIA+, né? Tem diversos outros fantasmas que são ressuscitados, como o fantasma do comunismo, né? E a gente pode ver essas tendências aí naquele discurso que já não é novo, de escola sem partido, que simplesmente quer tirar do palco do debate escolar tendências que são mais humanistas, tendências que podem estar mais associadas a um pensamento de esquerda, só que a gente sempre tem que pensar que o pensamento, as ideias são plurais, né? Não é um todo homogêneo, a esquerda não é um bloco monolítico, né? Existem diversas perspectivas, inclusive nas próprias direitas, e que muitos desses fatores se entrecruzam. Nós temos perspectivas de esquerda mais liberal e de direita mais liberal, enfim, são fatores, né, que são heterogêneos, que são plurais. Então é um movimento em que tenta, no fundo, ressuscita um fantasma e tenta interditar um tipo de debate, de discussão, para que sua própria ideologia seja o monopólio do discurso, e é uma tendência altamente autoritária, porque dentro de uma democracia o principal objeto é o debate, né? É o debate no espaço público, e o colégio tem essa função de formação crítica do pensamento dos estudantes para fins de formação de uma cidadania, né, plena, uma cidadania que seja capaz de exercer todos os seus direitos e os seus deveres dentro da sociedade, né. Então, nós temos esse discurso que a educação é o que vai salvar, ao mesmo tempo querem boa parte da população quer uma determinada educação, e a questão é qual educação, né? Que educação é essa que a gente vai defender de alguma forma que possibilite redução de quadros de violência, e de alguma forma a escola é um local onde as mais diversas formas de violência extra daqueles muros acabam chegando para os educadores através dos seus alunos, né? Uma violência sexual que algum aluno sofreu, né? Uma violência familiar, intrafamiliar, que há uma repercussão, né? De que a mãe apanha do pai, etc. Isso chega no colégio, isso vai ter uma afetação psíquica no desenvolvimento da educação daquele aluno, daquela aluna. Então, vai chegar a violência extramuros, a violência da desigualdade social, da desigualdade de gênero, da desigualdade racial, e ali dentro vai ser fomentado outras formas de violência, né, dentro daquele ambiente, pelos próprios colegas, e às vezes pode ser pelo próprio docente, pelo próprio quadro de funcionários. Então, essa tendência do bode expiatório que eu falei antes, eu me lembro que eu tinha um colega que teve que fugir do colégio, teve que trocar de colégio, porque pegaram no pé dele, ele aprontava no início, depois ele tentou parar, e só que tudo que acontecia no colégio, pegavam ele, não, foi esse, botavam ele como bode expiatório, e ele respondia por tudo o que acontecia no colégio, né? Então havia algum tipo de reprodução dessa lógica
que acontece dentro da sociedade. Ele teve que mudar de espaço para conseguir ter um alívio, né, porque ele estava modificando seu comportamento. Então, diversas formas de violência podem ocorrer, inclusive a violência sexual dentro do colégio, a violência moral, xingamentos, né, pessoas... hoje em dia a gente tem a expressão do bullying, né, que acontece, e, enfim, né, diversas questões se reproduzem dentro do ambiente, né, e a questão é, tá, aí no contexto da pandemia que nós tivemos uma situação de distanciamento, de não poder ir para o colégio, né, de isolamento. As violências no país, dentro desse contexto, dependendo das peculiaridades, algumas se agravaram, por exemplo, a violência doméstica. Por quê? Porque a vítima e o agressor passaram mais tempo dentro do mesmo ambiente e muitas vezes com filhos e filhas que frequentam colégios, né, frequentam a escola, e que isso invariavelmente repercute com uma violência que vai afetar o processo de educação. Tá? É um processo de educação que, em muita parte, passou para o meio virtual, em outras tentaram, dependendo do nível das crianças ou dos adolescentes, algumas tiveram maior dificuldade, a própria questão do isolamento e da falta de socialização é algo que repercute no quadro emocional, no quadro de desenvolvimento dos alunos, e a violência ela pode também continuar sendo praticada pelo meio virtual, né? Na minha época já acontecia, né, de violência digital, seja com bullying, seja com violência de xingamentos e etc., né, difamações, injúrias, né, diversos tipos de prática podem acontecer no meio virtual, mas acho que um fator relevante é o distanciamento. Ele permitiu que algumas famílias ficassem mais próximas e que as reproduções da violência dentro da família ficassem mais à flor da pele. E, ao mesmo tempo, aqueles indivíduos que não tinham possibilidade de cumprir os protocolos sanitários de isolamento, porque tinham que ir trabalhar, sair para a rua, né, se expor de maneira mais vulnerável, e ficavam vulneráveis, né, a toda a questão da saúde, né, ao vírus, né, ao coronavírus, né, porque seus pais tinham que sair para trabalhar e voltar para casa. Então, são diversos fatores de violência que cruzam e que cortam, né, um indivíduo dentro do colégio e que podem e que cortaram, né, e de alguma forma continuam cortando ainda hoje no período de pandemia, muito embora já estamos num processo de retomada gradual das aulas presenciais, semipresenciais, com diversos modelos, né, mas é isso, né, o colégio ele não é algo afastado da sociedade, a violência que está na sociedade brasileira, ela se reproduz, né, dentro dos muros da escola, e de alguma forma violências peculiares e particulares dentro desses muros também são reproduzidas, e o muro pode ser um muro físico ou um muro virtual, só vai mudar os tipos de violência que acontecem dentro desse contexto, Cláudia. Professor Bruno, certamente poderíamos avançar muito nessas questões, são complexas, incidem sobre a vida de todos nós, né, enquanto sujeitos nas nossas famílias, mas também nos ambientes de trabalho, né, enquanto alunos, enquanto professores, enquanto gestores, né, das escolas, né, que se deparam com esses desafios cotidianos, tanto no segmento das escolas públicas, quanto no segmento das escolas particulares, porque também a violência não é né, não é exclusiva, como algumas pessoas pensam, assim, da escola que está na periferia, marcada por questões de maior desigualdade social. A gente tem processos de violência que estão no mundo privado tanto quanto no universo das instituições públicas, né? Também nas famílias de média e alta renda, assim como nas famílias de baixa renda, né? Não existe uma exclusividade, né, da violência num ou no outro segmento do social, né? Então, nós poderíamos avançar muito nessa discussão, mas a gente vai ter que encerrar por aqui, porque nosso tempo é breve. Então, agradecemos, né,
ao professor Bruno Silveira Rigon, que nesse diálogo abordou o tema violência, escola e pandemia. Lembramos que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Convidamos você a assistir os diálogos gravados em 2020, são 63 vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e intervenções possíveis. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e, mais uma vez, professor Bruno, muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço. Um forte abraço.